Olá pessoal, aqui de volta com vocês com a segunda parte do nosso vídeo a respeito de perguntas e respostas de família e dependência química e comportamento. Vamos continuar aqui nas perguntas e respostas, tá? Como eu estou para você que está vendo esse vídeo aqui, esse é o vídeo, é a segunda parte do trabalho que eu estou fazendo com o meu pessoal lá do grupo terapêutico de apoio ao codependente, onde eu estou respondendo várias dúvidas a respeito da família, a respeito da dependência química e a respeito de comportamento. Então, se você não viu o primeiro vídeo, olha aí no link, tem o link do vídeo parte 1. Essa é a parte 2, onde estarei respondendo outras dúvidas a respeito desse assunto que é bárbaro e que eu poderia estar respondendo isso o dia inteiro, que eu adoro falar a respeito de comportamento e dependência química. Ok? Vamos lá? Então, continuando aqui nas nossas perguntas, né? A Jo, ela faz uma pergunta muito interessante para nós, tá? Que é, ela coloca aqui, que a minha dúvida é como identificar um adicto ainda na infância e quais atitudes podem me levar a achar que tal criança pode vir a se envolver com a dependência. Olha só que pergunta fascinante e que daria para escrever um livro, daria para fazer um trabalho enorme em cima desse assunto, tá? É a mesma pergunta praticamente da nossa amiga Silvia, e onde ela fala: ouvi alguém dizer que podemos reconhecer na criança sinais de uma possível adicção na fase adulta. Gostaria de saber quais são esses sinais e o que se pode fazer para desviar a criança desse caminho. Eu sei que existem programas educacionais contra as drogas, mas me parece que essa solução não tem sido muito viável, já que ainda encontramos muitos adolescentes que tiveram essas orientações, mas mesmo assim se tornaram adictos. Excelente pergunta. São essas duas questões que foram colocadas, né, lá na nossa sessão de perguntas e respostas. E é uma pergunta um tanto complexa, é uma pergunta bastante contundente, é uma pergunta e é uma dúvida que é bastante delicada, que não tem uma única resposta, mas eu vou passar para vocês qual que é o meu entendimento acerca desse assunto, tá? Como identificar a dependência química ou o potencial adicto na criança? Vamos lá. Eu venho já estudando comportamento há muitos anos. Há muitos anos. Quando você estuda comportamento, você acaba observando os seus comportamentos dos próximos da sua vida e também de todas as outras pessoas. Isso acaba se tornando um hábito. Então você acaba buscando na vida do outro o exemplo para que você possa usar na sua, ou até ajudar outras pessoas. E não é diferente com a dependência química, tá? Eu tenho a minha teoria a respeito desse assunto da dependência química na infância, de onde ela vem, como ela surge, o que facilita, né? Parece ser um assunto, assim, como é que eu posso dizer, um tanto obscuro, porque como a própria Silvia disse, existem os programas antidrogas. Você vê nos grupos a família, que era uma família
religiosa, e que mesmo sendo uma família religiosa, o seu filho acabou se encaminhando para as drogas. Você vê que muitas vezes aquela família que teoricamente fez tudo certo, mesmo assim o filho acabou se encaminhando para as drogas. Você vê aquele jovem que estudou nas melhores escolas, teoricamente, longe dos traficantes, longe das más influências sociais, se tornar um dependente químico. Então, se a gente começar a tentar entender como que alguém acaba se tornando um dependente químico, a gente acaba percebendo que o meio ambiente influencia, mas até certo ponto. Então a gente já começa a tentar entender daí. O meio influencia? Com certeza. O meio em que o indivíduo está inserido vai influenciar ele usar ou não usar. Mas só o meio não vai ser o determinante para que ele seja um dependente químico. Outra questão que eu observei muito, que eu observo e continuo observando, e são coisas que qualquer pessoa que participa de grupos pode constatar, é a maior parte dos dependentes químicos, dos jovens que se tornaram dependentes químicos, eles tiveram muitas, não foram algumas, foram muitas facilidades na sua vida. Talvez facilidades desproporcionais, talvez facilidades colocadas fora do momento de vida que essa facilidade deveria estar. Então, uma das coisas que eu entendo que facilita a pessoa se transformar num dependente químico é ela ter excesso de facilidade quando era criança, quando era jovem. Ah, mas aí você vai dizer, mas eu não posso dar uma boa vida para o meu filho? Aí tudo vai depender do que você entende como uma boa vida, do que uma educação adequada. Como eu já falei em vários outros vídeos, eu acredito que os pais precisam ensinar os filhos a serem seres humanos competentes, pessoas que sabem viver nesse mundo que a gente está. E nem sempre toda a facilidade que a gente dá para os nossos filhos é benéfica. Porque pode ser, e que na maioria das vezes acaba acontecendo, é criar uma falsa ilusão, criar uma ilusão e uma falsa sensação de que o mundo é fácil, de que o mundo é um lugar de facilidade, de que o mundo está aí para me servir. E que isso é o que acaba acontecendo com a maioria das famílias. Por quê que eu estou falando isso? Porque dentro dos grupos, uma das reclamações básicas da família é: mas eu fiz tudo para o meu filho, eu dei tudo do bom e do melhor, e mesmo assim ele se envolveu com drogas. E aí você começa a perceber que se você fez tudo, deu de tudo do bom e do melhor, fez tudo pelo seu filho, e mesmo assim ele usou drogas, a gente
começa a avaliar uma questão de causa e efeito e começa a ver que talvez dar tudo, criar toda a facilidade, não seja a melhor maneira de desenvolver um ser humano. O ser humano, para ele se desenvolver, para desenvolver os potenciais, ele precisa ser desafiado. Ele precisa encontrar obstáculos na vida dele para que ele possa superar esses obstáculos e à medida que ele supera os obstáculos, ele cresce. Então, existe uma linha talvez não tão tênue quando os pais criam facilidades excessivas para os filhos. Esse seria um segundo ponto de quando você começa a observar, a identificar como uma criança pode se tornar um dependente químico. Então, a gente tem o meio que vai influenciar. A gente tem esse tipo de educação permissiva e facilitadora que vai influenciar. Aí nós temos ainda a questão de DNA, ou seja, a hereditariedade passada dos pais para os filhos. Isso influencia? Com certeza. Influencia pouco? Influencia pouco, mas é uma outra influência. Então, o que acaba acontecendo? Já existem pesquisas científicas, e depois eu posso trazer isso aqui para vocês, que são coisas que eu estudo e que eu pesquiso, que dizem que a pessoa que é dependente química, ela teve uma influência de 20% do seu comportamento vindo do DNA ascendente dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes e de suas gerações. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa teve pais que eram dependentes químicos, seja ela qual for essa dependência, isso acaba passando geneticamente. 20% é um pouco, mas também influencia. Os avós influenciam também nessa parte. Então, a árvore genealógica tem uma certa influência para que a pessoa acabe se tornando ou não um dependente químico. Tá? Então, aqui nós já temos 3 itens que a gente já começa a ir trabalhando para poder entender da onde está vindo essa criança. Tá? E qual que é a chance dela de estar entrando no mundo da dependência química. Existe uma questão espiritual, tá? Você acredite ou não, e eu não vou entrar no mérito da crença, e sim aquilo que é a minha teoria, tá? E que talvez seja a teoria de várias pessoas. Você aceite ela ou não, você pode acrescentar aí. Eu acredito que de uma maneira ou de outra, e eu não vou dizer como, nem porquê, todos nós trazemos uma influência de outras vidas para esta vida. Tá? Se a gente for pensar se isso que eu estou dizendo for parcialmente verdade, e a gente parar para pensar quem nós fomos em outras vidas, quem éramos, o que fizemos, que hábitos tínhamos, isso também acaba influenciando a nossa personalidade e o nosso comportamento nesta vida. Então, digamos assim, que esse seria um fator que eu acredito que influencia no comportamento da pessoa. Nós já temos aí 4 itens. Outra questão é
Você já reparou, e você que participa de grupos, se participa, grupos da internet, grupos físicos, toda aquela família que tem um dependente químico e você chegar para ela e perguntar como que era o seu filho antes dele usar drogas, quando ele era criancinha, quando ele tinha 1, 2, 3 anos de idade, como que era o comportamento social dessa criança, como que ele interagia com a família, como que ele interagia na escola, com os coleguinhas. A maioria dessas crianças que se tornaram dependentes químicos eram pessoas diferentes. Tinham comportamentos diferentes. Uma das questões que é falado dentro da dependência química e da adicção é o comportamento compulsivo. O comportamento compulsivo é que vai dizer muito sobre a tendência da pessoa de ter ou não um autocontrole. Então, quando você observa aquela criança, na mais tenra idade, com qualquer comportamento compulsivo, ela já está dizendo, ou já está nos avisando, como que ela pode estar se desenvolvendo. Vocês estão entendendo? Então, para todas essas pessoas que eu perguntei, que eu tenho contato, e até familiares, né? Porque a gente que está nesse mundo da dependência química tem pessoas muito próximas. Eram pessoas estranhas. Eram pessoas que, se ela não era uma criança extremamente hiperativa, uma criança extremamente complicada, problemática, ela era o contrário. Ela era uma criança extremamente retraída. Ela era uma criança que ficava distante das reuniões de família, se isolava. Então, o que eu estou querendo dizer é, quando você percebe que a criança, na sua tenra idade, ela sai fora de um padrão de comportamento, ela dá indício que ela pode se tornar uma pessoa adicta por N motivos. Eu era uma pessoa assim. Eu desenvolvi... eu não vou contar minha história aqui, mas eu era uma pessoa, uma criança diferente. E eu tive lá meus problemas, minha juventude. Não vem ao caso agora. Mas todas as famílias que eu perguntei como era o seu dependente químico quando era criança, todas elas disseram: ele era diferente, ele era estranho. Vocês estão conseguindo perceber? Eu estou passando aqui para vocês cinco situações que podem nos dizer quando uma criança pode se tornar um dependente químico. Quando você tem essa informação que eu acabei de passar para vocês, você pode começar a observar ela na sua família e na família das pessoas ao seu redor. Aquelas crianças agressivas que batem nos pais, um monte. Aquelas crianças com 2, 3, 4, 5 anos que batem no pai, que batem na mãe, eu te odeio,
Claro, vamos separar o comportamento normal do comportamento doentio. Tá? São crianças que já estão tendo um perfil de adicção, de compulsividade, de falta de controle das suas emoções perante o mundo. E são essas pessoas que vão buscar uma fuga dela mesma. Vamos ver se eu consigo, então, aqui para a Jo e para a Silvia, e para todos vocês que estão vendo, tentar colocar a questão. Então, como identificar uma criança que vai ser dependente química? Não é simples. É uma questão de fatores, e você observar, é um conjunto de fatores que dá dicas de que aquela pessoa pode ou não se tornar um dependente químico. Se você pega esses 5 fatores que eu acabei de falar para vocês e observa se eles se encaixam dentro daquele ser humano, opa, nós temos aqui um perfil. E aí o que você faz? Você acompanha essa pessoa de uma maneira diferenciada. Você vai procurar entender o que são drogas, o que é dependência química, e aí você vai acompanhar essa criança, vai tentar colocar ela dentro de um mundo mais distante possível de qualquer facilidade. Você vai acompanhá-la de perto, você vai conversar abertamente com essa criança, vai falar com ela sobre drogas, que esse é o grande erro, na minha opinião, que a família tem em relação aos seus filhos, é não falar sobre drogas. Mas a família não fala sobre drogas porque a família não sabe o que são drogas. A família não sabe o que é uma dependência química, porque a família, ela acha que isso nunca vai acontecer conosco, que isso é coisa lá do mundo, lá fora. E que não é verdade. A dependência química, ela pode acontecer a qualquer momento na nossa vida. Tanto conosco, com nossos filhos, com nossos netos. Então, hoje, a família que não busca informação a respeito do que é uma dependência química, ela corre um sério risco de ter um membro da sua família escravizado por essa praga que nós temos hoje no mundo, que são as drogas. Exatamente isso. Então, se você procura a consciência, você precisa entender o que é uma dependência química, entender o que é drogas, onde ela surge, abrir o seu coração com seus filhos e falar sobre drogas. Filho, e aí, filho? Te ofereceram maconha hoje na escola? Te ofereceram maconha lá no jogo de futebol que você foi? Ah, não tem nenhum amigo seu que usa drogas? E aí ele vai falar sim, não, mas por quê? E aí, como você já entendeu como é que funciona essa dinâmica da dependência química, você vai falar, filho, vem aqui comigo, olha só o que acontece. E aí você mostra, você indica, antes que aconteça. Porque depois que o seu filho usou a droga, aí você já está perdendo de 2-0, de 3-0. E isso vai ser muito difícil para você recuperar isso. Por quê? Porque a droga, ela causa uma ilusão muito grande na cabeça dos jovens. Ela pega no momento em que o jovem precisa de poder, precisa de coragem, precisa de amigos. E é nesse momento que a droga vai entrar.
Mas para que isso não aconteça, antes você precisa estar conversando com seus filhos antes que eles usem. Porque até aí você ainda está em vantagem. Você tem que antecipar isso na sua família. Você tem que antecipar isso na sua vida. Na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus sobrinhos. Você precisa ser um precursor de um novo entendimento dentro da sua família. Saia do orgulho. Eu vejo um monte de famílias com orgulho a respeito das drogas. Não faça isso com a sua família. Se os seus filhos ainda não usaram drogas, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Busque ajuda, busque informação, participe de grupos, porque as drogas estão batendo na sua porta. E se o seu filho quer abrir a porta, não sei não, tá? Então, eu deixo aqui esse vídeo, que é a segunda parte do nosso perguntas e respostas. É um assunto fascinante esse. Eu adoro falar sobre comportamento nesse sentido. Vamos para uma terceira parte, que eu tenho um finalzinho aqui de perguntas. Obrigado, né? Eu agradeço a essas perguntas, a você, Jô, e a você, Silvia, que me deram a oportunidade de estar passando isso aqui para todos. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar na terceira parte do nosso vídeo de perguntas e respostas. Até a próxima parte.